retomando o segundo bloco da sabatina com o professor Magna, passar a palavra para a Francisca do DCE fazer o questionamento. Obrigada. Boa tarde, professor. Boa tarde. Nossa pergunta diz respeito a cortes e permanência e segue o seguinte rumo. Vivemos hoje um momento mundial de crise econômica e no Brasil não é diferente. A política que os governadores, a anterior presidente Dilma e o hoje presidente Temer têm tomado é de cortar das áreas sociais, incluindo a educação. No ano passado, foi feito um contingenciamento de 40 milhões de reais na Unicamp, que se traduziu em cortes de 10 milhões de reais na verba do hospital universitário e o restante em cursos que mais dependem do financiamento público para existir, como no Instituto de Artes. O reitor Tadeu alegou ser necessário reduzir os gastos. Foi também uma pauta da greve a ampliação da moradia e Bolsa Trabalho, onde conquistamos nossas pautas parcialmente. Muitos dos estudantes da universidade não têm uma renda ou um teto próprio ou familiar onde morar. O pequeno número de bolsas em relação ao grande número de estudantes que precisam delas se mostra insuficiente para suprir as necessidades dos estudantes. O candidato a reitor encara de que forma a crise econômica cortará, como reitor, cortarão gastos dos supersalários, das duplas matrículas, lutarão por mais repasses do ICMS, se posicionando frente ao governo do Estado? Ou seguirão as políticas governamentais de cortes nos institutos, nas políticas de permanência dos recursos direcionados aos estudantes? Como reitor, qual será sua política para assistência estudantil? Serão ampliadas bolsas ou serão cortadas? Ok. Primeiramente, eu quero dizer que eu tenho me envolvido com essa questão da permanência estudantil, não só no aspecto material, como foi aqui colocado pela Francisca, representante do DCE, mas também no aspecto acadêmico. Vocês, estudantes, se lembram que nós tínhamos na nossa universidade um critério de desligamento, vulgarmente chamado de jubilamento, com base no coeficiente de progressão. Quer dizer, o aluno que não conseguia fazer, segundo uma tabela arbitrariamente estabelecida, o número de disciplinas dentro de um determinado período era sumariamente desligado. Curiosamente, sem que houvesse previsão legal para tal, digo previsão legal porque a administração pública sempre tem que trabalhar no princípio da legalidade, eram readmitidos com base em reconsideração. Isso vigia na gestão anterior, na pró-reitoria de graduação, e chamou-nos a atenção, tanto que modificamos a natureza desse coeficiente de progressão e ele hoje serve como um indicador para que nós identifiquemos alunos em dificuldades e estabeleçamos um programa que ainda está em implantação com as dificuldades naturais de um programa desse porte, para que esses estudantes tenham condições de concluir o seu curso dentro do período de integralização. Então, a preocupação com a permanência não se extingue na questão material, se extingue também na questão da inclusão das pessoas com deficiência. Na gestão anterior, muito se conversou e nada se executou, por exemplo, na inclusão de alunos surdos. Nós estabelecemos e criamos, dentro da estrutura da pró-reitoria de graduação, a Central de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais. Conseguimos desenvolver capacidades para recepcionar e já temos um aluno com deficiência visual e assim vai. Isso significa que a minha preocupação é permanente com a inclusão no sentido amplo. E essa inclusão no sentido amplo implica necessariamente em permanência. E a permanência requer, evidentemente, investimentos. Existem alguns ajustes que são necessários. A Francisca falou de passagem sobre supersalários, né? Supersalários é uma questão que, na realidade, hoje não tem afligido diretamente a universidade, porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, já tomou uma decisão de congelamento. No entanto, os servidores docentes, por exemplo, da nossa universidade, injustamente recebem por um teto que é muito abaixo daquilo que existe para professores de mesmo nível nas universidades federais. Isso está sendo corrigido agora pela Assembleia Legislativa, que já aprovou na Comissão de Constituição e Justiça um escalonamento para utilizarmos a escala da carreira de Estado, que é a carreira do Judiciário, de tal forma que em 4 anos nós
possamos vir a ter o teto, então não teremos mais os tais super salários, quer dizer, R$1 acima do que é o vencimento do governador já é super salário, já está além disso. Então, consequentemente, nós vamos poder, ao longo de 4 anos, porque isso vai valer para todo o estado de São Paulo, não ter mais essa questão de super salários. Outras questões, de fato, têm que ser enfrentadas. Você citou de passagem, muito rapidamente, dupla matrícula. Eu gostaria de mencionar que essa questão, na realidade, é um mecanismo que eu considero equivocado, pelo qual a universidade remunera o que é previsto constitucionalmente, que é o chamado acúmulo de função. Quer dizer, isso é previsto, expresso na Constituição. O professor, quando se ocupa de cargo administrativo, ele faz jus a um adicional que, à exceção do reitor e pró-reitores, é recebido pelos demais professores, como diretores de unidades e chefes de departamento, como gratificação de representação. Essa questão, portanto, tem que ser tratada no seu conjunto e é nosso compromisso estabelecer um estudo e um mecanismo efetivo para que essa questão da dupla matrícula seja definitivamente resolvida sem que haja o constrangimento de professores trabalhando gratuitamente na administração da universidade. Então existe, com isso eu quero dizer o seguinte, além do custo Unicamp a que me referi no bloco inicial, e é bastante dinheiro, Francisca, você viu que nós estimamos ali cerca de 100 milhões só no custeio de investimento ano, em função dessa ineficiência, em parte provocada pelos órgãos de fiscalização externos na nossa universidade. Vão nos permitir ter recursos suficientes para continuar investindo da universidade naquilo que já foi conquistado e ampliado e termos garantias de que os estudantes efetivamente comprovados como de baixo poder e recursos socioeconômicos possam ser subsidiados na nossa universidade para que não seja essa uma condição que os impeça de concluir o seu curso.